Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença de início aqui no nosso canal. Se não se inscreveu ainda, se inscreva, ative os sininhos para receber, as notificações. Curta, comente, compartilhe, realize sugestões, críticas também são bem aceitas aqui no nosso canal. Vamos para mais um dia de trabalho, penúltimo dia do mês de março, dia 30, esta quinta-feira. Nós vamos viajar logo pela Europa. Campeonato Turco, segunda divisão, jogo marcado para as 11 da manhã, é 29ª rodada, o Erzurumspor recebe em casa o Altay. Ambos estão ali no meio da tabela. O Erzurumspor é o 13º lugar, com 25 pontos ganhos em 26 jogos realizados. 28 gols marcados, é mais ou menos média de 1,2% de gols, de média de gols marcados, e 35 gols sofridos, quer dizer, leva mais gols do que faz. Óbvio, a sua posição na tabela mostra isso, na 13ª colocação. Muito parecido com a equipe do Altay, que é 14º lugar, uma posição abaixo, com os mesmos 25 pontos, mas em 27 jogos realizados. Um a mais que seu adversário. Tem 29 gols marcados e 39 gols sofridos. Como a gente pode perceber, duas defesas que tomam muitos gols. O Erzurumspor vem de empate para o Bodrumspor 0-0, uma vitória em cima do Denizlispor por 2-0 e aí 3 derrotas. Uma para o Kesselhegunku por 1-0, outra derrota para o Tuzyaspor por 2-0 e no quinto jogo, estamos falando de trás para frente, também derrota no Samsunspor por 2-1. Já a equipe do Altay vem de 4 derrotas e uma vitória. Duas derrotas iniciais nos últimos 2 jogos, uma para o Manisa por 3-1, outra para o Rizespor por 3-1 também. Aí a vitória ali no meio para o Eyüpspor por 1-0, derrota para o Bodrumspor por 2-0 e derrota para o Adanaspor por 1-0. Nos últimos confrontos, empate por 1-1, vitória do Erzurumspor por 1-0, vitória do Altay por 3-1. Em 2017 nós vamos registrar um confronto válido pela Copa da Turquia. E aí o empate por 0-0 com a vitória do Erzurumspor e passou adiante na competição, óbvio que não chegou muito longe. E no quinto confronto direto, a vitória do Erzurumspor por 3-1. Como você percebe, jogo que você deve trabalhar gols aqui, Como as duas defesas que são vazadas, o ataque, cada ataque deixa pelo menos média de 1 gol por jogo. Se você seguir essa lógica, pelo menos 1 gol de cada equipe, mantendo o padrão de probabilidade. E óbvio, com as defesas que sofrem gols, dá para se trabalhar 1,5 gols tranquilamente aqui no Erzurumspor e Altay. Eu gosto muito desses jogos de meio de tabela pelo seguinte, porque são equipes que estão ali bem parecidas. 13º lugar, 14º lugar. Os resultados bem parecidos, resultados com adversários também. Então você pode tranquilamente trabalhar um ambas marcam. Nessa partida que começa às 11 da manhã, segunda divisão da Turquia, 29ª rodada. Aí nós vamos para as 2 da tarde, jogo que será realizado na Romênia, também segunda divisão. Otelul e Steaua Bucareste. Não confundir com o Rapid Bucareste, que joga a primeira divisão. Aqui é o Steaua, que joga a segunda divisão, é o hexagonal do título. 6 equipes que estavam disputando a primeira fase, de um total de 12, se classificaram para a fase final e jogam entre si para disputar o título. Na primeira fase, o Steaua terminou com 40 pontos ganhos, o segundo foi o Poli Iasi também com 40, é a diferença nos critérios de desempate. O Otelul, que joga como mandante nesta quinta-feira, 36 pontos conquistados, ficou na 3ª colocação. Aí é o seguinte, o Otelul vem de derrota para o Poli Iasi por 2-1, um empate com o Dubrauta por 1-1, uma vitória no Siuk por 1-0, empate com o Slatina por 0-0 e uma derrota para o por 2-0. Já o Steaua Bucareste vem com uma vitória por 3-0, uma derrota no amistoso para o Arges por 3-0, vitória em cima do Ripensia por 2-0, outra vitória em cima do Baia Mari por 3-0, um empate com o Unirka por 2-2. Detalhes dessas duas equipes. Nos últimos 3 jogos, a equipe do Otelul faz gol no primeiro tempo.
Se é atrativo para você cravar gol no primeiro tempo, o Otelu tem essa possibilidade, né? Pelo menos nos últimos 3 jogos apresentou esse padrão. O detalhe é que o confronto registrado entre as duas equipes ocorreu ano passado, na 11ª rodada, mais válida por essa competição. Temporada 2022-2023, vitória do Steaua por 1-0, o jogo foi realizado em casa. E aí, o Steaua, óbvio, como a gente vê aqui nos resultados, um pequeno favoritismo em cima do Otelu. Você pode cravar uma dupla chance, pode ir no empate não ter aposta do Steaua, mesmo jogando fora de casa contra a equipe do Otelu. E aí vamos para a Copa da Colômbia, 5 da tarde, a bola vai rolar para Cúcuta e Quindío. É segunda fase da Copa da Colômbia. No jogo de ida, a vitória do Cúcuta por 2-0, aliás, nos confrontos diretos, 0-0. Vale lembrar que ambos estão na segunda divisão do campeonato colombiano. Aqui é Copa da Colômbia. Então, os números que temos, obviamente, a maioria da segunda divisão do campeonato nacional. Então, empate por 0-0 no jogo anterior. Vitória do Cúcuta por 2-0. Esse jogo que falamos, válido pela Copa da Colômbia, né? O jogo de ida. A derrota por 2-0 para o Quindío. Vitória por 1-0. Lembrando que o Cúcuta jogou a primeira partida fora de casa e venceu por 2-0. Venceu outro jogo por 1-0, vitória por 3-1. Então são 3 vitórias do Cúcuta, uma do Quindío e um empate nos últimos 5 jogos realizados. Em relação às equipes em si, o Cúcuta, que é 4º lugar do campeonato colombiano, com 16 pontos conquistados em 9 jogos, 9 gols marcados, 6 sofridos. O Quindío está próximo ali também, apenas 2 posições abaixo, é 6º lugar com 15 pontos, diferença de 1 para o Cúcuta, 9 pontos ganhos na segunda divisão colombiana, 7 gols marcados e 6 sofridos. Este é o retrospecto, tanto do Cúcuta quanto do Quindío. Em seus últimos jogos, o Cúcuta vem de derrota para o Real Santander, pela segunda divisão, por 1-0, empate com o Quindío pelo Campeonato Nacional, 0-0, vitória sobre o Quindío pela Copa da Colômbia, 2-0, jogo fora de casa. Empate com o Cortuluá por 2-2. Empate com o Fortaleza por 1-1. Já a equipe do Quindío vem de empate com o Orsomaço por 1-1. Empate com o Cúcuta por 0-0. Derrota para o Cúcuta, este pela Copa da Colômbia, 2-0. Uma vitória em cima do Patriotas por 1-0. Vitória em cima do Real Santander por 1-0. O que acontece nesse jogo, gente? O Quindío precisa sair para o jogo. Ele perdeu em casa por 2-0. Um empate ou uma nova derrota, obviamente que estará fora da competição. É jogo da volta. Então precisa sair para o jogo, precisa propor jogo e isso vai abrir espaço. Tanto ele pode fazer gols quanto sofrer do Cúcuta. Você pode trabalhar um gol e meio, pode trabalhar ambas também aqui no jogo entre Cúcuta e Quindío, válido pela segunda fase da Copa da Colômbia. Vamos voltar aqui para o Brasil, né? Campeonato Potiguar, Arena das Dunas, 8 da noite, quadrangular final. América e Potiguar. O quadrangular final que tem ainda ABC e Santa Cruz de Natal. O América lidera por folga, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos conquistados. O Potiguar é 3º lugar com 3 pontos ganhos em 3 jogos. O América vem de goleada em cima do Santa Cruz de Natal por 4-0. Antes uma vitória em cima do próprio Potiguar em Mossoró por 2-0. Derrota para o Iguatu pela Copa do Brasil por 1-0. Vitória em cima do Santa Cruz de Natal por 3-0. Derrota para o ABC no Clássico na Arena das Dunas por 1-0. O Potiguar vem numa derrota amarga, né? Estava jogando bem contra o Santa Cruz de Natal. O jogo foi realizado em Ceará-Mirim, no estádio do Globo, né? E a equipe do Potiguar acabou perdendo para o Santa Cruz por 3-1. Derrota para o América por 2-0. Vitória sobre o ABC por 2-1. Empate com o Alecrim por 1-1, vitória em cima do Santa Cruz de Natal por 3-1. Fica óbvio o favoritismo do América de Natal. Você pode trabalhar gols, pode trabalhar a própria vitória, se bem que as odds estão baixas, é devido ao favoritismo do América. Trabalhar um gol e meio, se for mais ousado, vai no 2 gols e meio. Nos confrontos, vitórias do América, 2-0, né, no jogo de ida em Mossoró. Em 2002, 2 vitórias do América, 3-0, 3-1. Em 2021, novamente Mecão, 2-1, 4-0. A última vitória do Mossoró aconteceu em 2017, quando venceu por 3-1, jogo no estádio Nogueirão. Agora vamos para o Campeonato Paraguaio, primeira divisão
confronto entre Libertad e General Caballero. Aqui nós temos outro favoritaço, né, que é a equipe do Libertad, é a primeira divisão do Campeonato Paraguaio. O Libertad lidera, é primeiro lugar do campeonato, com 19 pontos em 8 jogos realizados. O General Caballero é o 11º lugar, com 6 pontos em 8 partidas. O Libertad vem até de uma derrota para o Olímpia por 2-1. Antes, vitória em cima do Guairenha, 2-0. Vitória no Sportivo Trinidense por 2-1 no Sportivo Trinidense. 1-0 em cima do Taquari e 2-1 em cima do Nacional. O General Caballero vem de 4 derrotas e um empate. Derrota para o Cerro Porteño 3-2, derrota para o Olímpia 2-1, derrota para o Taquari nos pênaltis pela Copa Sul-Americana, empate com o Guairenha 0-0 e derrota para o Sportivo Trinidense por 4-1. Nos 3 confrontos registrados, 4 confrontos. 3 vitórias do Libertad, as 3 por 1-0, e uma vitória do General Caballero ano passado por 3-2. A equipe visitante acabou vencendo o Libertad. Todo favoritismo em cima da equipe da capital, né, do Libertad. Você pode jogar um dupla chance, ou ainda empate, não tem aposta. Pode trabalhar gols também, principalmente durante o jogo, né? Aquele momento que você vai aguardando as odds irem subindo, o tempo vai passando e aí obviamente que os gols acabam valendo mais. Libertad e General Caballero pelo Campeonato Paraguaio Primeira Divisão. Para a gente fechar, jogo do Campeonato Argentino, Primeira Divisão, no estádio Diego Armando Maradona, o confronto entre Argentinos Júniors e Godoy Cruz. É confronto de meio de tabela, gente. O Argentinos Júniors é 13º lugar, com 11 pontos em 8 jogos realizados. São 7 gols marcados e 5 sofridos. O Godoy Cruz é 12º lugar, uma posição apenas de distância de um para o outro, 12 pontos em 8 jogos. Diferença também de 1 ponto, né? 7 gols marcados, 7 gols sofridos. O Argentino Júnior vem de empate com o Lanús por 0-0. Vitória em cima do Deportivo Armenio por 3-0, jogo válido pela Copa Argentina. Um empate com o Arsenal Sarandi por 1-1. Vitória em cima do Tigre por 1-0. Derrota para o Central Córdoba por 1-0. Godoy Cruz vem de vitória em cima do Belgrano por 3-1. Derrota para o River Plate por 3-0. Vitória em cima do Racing por 2-0. Uma derrota para o Rosário Central por 1-0. E derrota para o Estudiantes por 1-0. Nos confrontos diretos, 3 empates por 0-0. 2 vitórias do Argentino Júnior, 2-0 e 1-0. Última vitória do Godoy Cruz aconteceu em 2018, há 5 anos, quando acabou vencendo por 2-1. E aí percebemos um leve favoritismo em favor do Argentino Júnior, com o destaque, né? O fator mandante acaba tendo força aqui em favor dos Argentinos Júnior. São 6 jogos que ele não perde. Esse ano de 2022 ainda não perdeu para ninguém. A última derrota foi o ano passado para o River Plate por 3-0. Então, com essas 6 partidas, vamos fechando aqui o nosso projeto de trabalho para esta quinta-feira, dia 30 de março de 2023. Muito obrigado pela sua presença. Não esqueça, assine o canal, ative o sininho para receber as notificações. Comente, faça sugestões. Muito obrigado pelo seu apoio a você que está vindo, está voltando aqui no nosso canal. Grande abraço e até a próxima.